acompanham através das redes sociais. Deus abençoe cada um de vocês. Aleluias. Que Deus continue abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos têm? Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Vamos ler aqui alguns versículos a partir do verso de número 17. Todos têm? Aleluias. Que fala acerca do jovem rico. O texto diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás a alguém, honra a teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Amém? Tome o teu assento, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, nós encontramos esse texto, ele é bem conhecido, que fala do jovem rico. Lucas, ele menciona esse jovem rico como um príncipe. Lucas menciona isso no seu evangelho, no capítulo 18, que era um príncipe que chegou até Jesus. Então eu quero tirar algumas lições aqui, uma vez que nós fizemos essa leitura aqui, desses versículos, algumas lições importantes para as nossas vidas. Eu quero a sua atenção nessa noite, mais uma vez, como sempre você tem feito. A primeira coisa que a gente pode observar nesse texto é que esse príncipe, esse jovem
ele se aproxima de Jesus e ele é identificado por ser uma pessoa que tem ou que possui bens materiais, até mesmo devido à sua vestimenta, uma vez que uma pessoa que continha bens, ele certamente teria mais de uma muda de roupa dentro daquela época, naquela época. E nós vamos observar aqui que esse homem, sendo um judeu, esse rapaz, esse jovem, ele se aproxima de Jesus e se ajoelha diante de Jesus. A intenção dele é muito boa, porque ele está querendo saber de algo muito importante que todos nós, ou uma boa parte, uma boa gama de pessoas se preocupa. E eu abro parênteses aqui, com o que, pastor? Com a vida eterna. Porque nós estamos vivendo em um tempo em que não é todo mundo que se preocupa com a vida eterna. Do que vai acontecer quando fecharmos os nossos olhos. Quando pararmos aqui e perceber que no abrir e fechar de olhos, tudo se foi. Muitas pessoas não estão se preocupando com isso. Pessoas que até se dizem cristãos. Mas esse jovem, você percebe que ele se aproxima de Jesus. Preocupado, porque ele foi instruído desde a sua mocidade acerca das Escrituras, do Torá, da palavra, daquilo que Moisés havia já deixado, a palavra de Deus, a lei. Então ele foi instruído e ele estava preocupado concernente ao futuro. O que vai ser quando isso aqui acabar? Quando eu for, para onde eu irei? Como? Será o que, da maneira que eu estou vivendo, da maneira que eu estou conduzindo a minha vida, eu alcançarei a salvação? Isso nos leva a pensar, porque se trata de algo extremamente importante. Uma vez que Jesus ele morre pelos meus pecados, para que eu pudesse ter salvação, para que eu pudesse ter novamente acesso diante do trono de Deus. Só que a morte de Jesus, ela me dá sim o direito de salvação se eu, Ronaldo, se você andar no caminho do Mestre. Porque se nós não fizermos o que ele deixou também estabelecido, se nós não fizermos a nossa parte, nós estamos, na verdade, desprezando ou desmerecendo o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque não basta querer ir. Eu preciso viver de uma maneira digna aqui, para que eu possa ter esse acesso diante do trono de Deus. Quantos estão entendendo? Amém? Então esse jovem, esse príncipe, ele chega muito bem arrumado, preocupado com a salvação, com a vida eterna. E ele então, ele chega, se ajoelha. Alguns costumam a mencionar dizendo que foi uma forma que ele veio para chamar a atenção de Jesus. Um cumprimento, cumprimentando de uma maneira que viesse extrair de Jesus algum benefício, porque ele era rico. Costume esse que os fariseus faziam, usando da sua posição para chegar, para extrair certos benefícios. Então ele chega ali se ajoelhando, e isso Lucas fala, que ele se ajoelhou, esse príncipe, esse jovem rico, homem de bens. Imagina alguém se aproximando de alguém que tem condições, ele chega com um certo reverenciando essa pessoa. Esse jovem faz isso.
ele chega perto de Jesus, se ajoelha, preocupado, com uma boa pergunta, porque ele está perguntando sobre algo importante: salvação, vida eterna. E a pergunta dele é: como que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus então começa esse diálogo com ele. Observe esses versículos que nós lemos. Um diálogo surge ali, porque ele está longe, ele se aproxima, ele conversa, ele pergunta. E aí o texto vai dizer que ele, se aproximando de Jesus, ele, de uma forma formal, ele diz: bom mestre, bom mestre. Ele usa essa expressão, porque ele sabe que Jesus é um mestre, dentre outros mestres que existia naquela época. Mas ele usa a expressão bom mestre. E Jesus vai logo dizer para ele o quê? Só existe um bom, que é Deus. Jesus, ele não aceita aquele momento de ser bajulado. Sabe, pessoas, ele chega ali e Jesus diz: bom é Deus. Por que me chama de bom? Só existe um bom, e este bom é Deus. E Jesus vai dizer para ele, uma vez que ele faz uma pergunta para Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus chega para ele e diz o quê? Você, verso de número 19, tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém. 5 atitudes negativas. Não faça. E uma aí, a última é: honra teu pai e tua mãe. Jesus, ele fala acerca da palavra. E esse jovem agora responde para Jesus. Esse diálogo está acontecendo e ele vai dizer o quê? Bom mestre, ou mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Observe isso. Tem muita coisa importante aqui. Ele está dizendo: eu tenho guardado isso durante toda a minha mocidade. Eu fui instruído. Os meus pais, desde menino, me levavam ali para a sinagoga e me instruíam. Eu sei os mandamentos. Eu não adultero, eu não roubo, eu não estou mentindo, eu não furto, eu não dou falso testemunho, eu não faço nada disso. Eu estou sendo guiado aqui no caminho. E ele mesmo diz: será que isso é suficiente? Será que eu estou no caminho certo? E aí Jesus vai dizer para ele, no verso de número 20, Jesus vai responder, ele responde no verso 21, Jesus olhando para ele com amor. Jesus olha para ele com um olhar de amor. Jesus olha para ele dizendo para ele: eu me preocupo com você. Porque muitas pessoas acham que por não fazer certas coisas vão alcançar a salvação. Escute, não é só não fazer, mas também requer de nós fazer o que é certo. A salvação depende não só de não fazer, mas também de fazer aquilo que eu devo fazer. E Jesus olha para ele com um olhar de amor. Ele diz: falta-te uma coisa.
Você percebe que esse jovem, ele tem uma boa intenção, sim ou não? A intenção é boa. É um menino criado na igreja. Conhece a palavra. Vamos dizer aqui, foi batizado. Está ali. Não perde um culto. Está presente. De boa família. Tem recurso. A gente pode olhar para tudo isso, que ele procura também quem? A pessoa certa. Ele está diante da pessoa certa. Ele está diante de Jesus. Ele faz uma pergunta importantíssima. E Jesus olha para ele com amor. E diz para ele, lhe falta ainda uma coisa. Que coisa? Vai. Porque todo mundo primeiro tem que vir até Jesus. Para depois ir. E depois de irmos, Jesus ele diz, volta. Por quê? Porque o segredo é ir e voltar. Esse é o nosso caminho. Não tem como ir se eu não cheguei até Ele. Por quê? Porque Ele, através da sua palavra, vai direcionar a nossa vida. Vocês estão entendendo isso? Abrindo um parênteses, existe hoje em dia pessoas que não querem mais ouvir ou pedir conselho. Por quê? Porque elas já estão decididas concernente o que querem fazer. Então, dentro do conceito delas, não precisam mais pedir um conselho. Porque uma vez que eu já estou decidido em alguma coisa, eu não quero ouvir um conselho de ninguém. Por quê? Porque o conselho pode ir contra aquilo que eu estou pensando. E a questão é, estamos preparados? Você tem estado preparado para ouvir uma palavra ou receber um conselho que vá contra aquela ideia que você está aí certo de que é a forma certa? Como iremos reagir quando nós ouvimos de um amigo, quando nós ouvimos de alguém que tem condições de nos ajudar, de nos aconselhar, seja um pastor, seja um líder, seja um pai aconselhando um filho, seja alguém de confiança, alguém, por quê? Porque alguém que pode nos criticar é alguém que nos ama. Olha para o teu irmão, aceite a crítica de quem te ama. Aceite. Você pode aceitar duas coisas. Primeiro, aceite a crítica de quem te ama. Aceite a crítica de quem já enfrentou situações e tem respaldo para te ensinar. Aceite. Isso vai te ajudar. Você percebe que esse jovem, gente, eu fico impressionado com isso. Porque esse jovem está diante de Jesus e você olha nas escrituras, ele vai sair triste. Ele sai triste, ele sai chateado, simplesmente porque Jesus disse para ele, olha, o que você está fazendo não é suficiente para você herdar a salvação, a vida eterna. E aí? O estilo de vida que você está levando não lhe garante a vida eterna. Ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não sou como aqueles lá fora, mas não é suficiente para herdar a vida eterna. Olha o peso disso. Esse jovem, Jesus disse para ele, vai, já que você veio, ouviu o que eu tenho te dizer? Então você vai agora, olha, o que eu quero te dizer é o seguinte, você vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e
vem e segue. Jesus está querendo ver ele pobre? Não! A questão aqui não é questão de dinheiro, de riqueza. A questão aqui, como foi dito aqui na abertura desse culto, na oração, é buscar as coisas que são do alto, celestial. É aonde está o meu coração. É aonde está o meu tesouro. E aí entra uma tristeza no coração daquele rapaz. Por quê? Ele tem bens. Ele tem posição. Mas na verdade ele é possuído por aquilo que ele tem. Ele não é possuidor. Deus, escute isso, Deus quer fazer de você possuidor de bens e não possuído por bens. Porque o que nos governa por dentro, nos governa por fora. Vou repetir. O que nos governa por dentro, nos governa por fora. Esse jovem, esse rapaz, esse príncipe, ele chega ali, mas ele agora sai triste, irmãos. Aborrecido. Por quê, pastor? Porque ele não ouviu o que ele queria. O que ele ouviu não agradou a ele. E aí entra o problema. Quantas pessoas só querem receber agrado? Um pai, na verdade, ele não agrada todo dia. Uma mãe não agrada todo dia. A mensagem do Senhor não é todo dia, olha, recebe, toma posse, não. Se apruma, se melhora, se organiza, é assim. Caiu, levanta. Não é assim? Levanta, te prepara. Você, olha, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. A caminhada com Cristo não é uma caminhada de mar de rosas, não. Jesus chega para ele e diz o quê? Vai, vende tudo que você tem, porque isso que você tem, essa posição que você tem, esse dinheiro que você tem, principalmente para onde eu estou indo, ou para ser meu discípulo, isso aí não vai resolver nada para você. Você vai, vende o que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Porque o teu coração está preso aqui. Você foi ensinado, você aprendeu, mas o seu coração está dominado pelas coisas terrenas. Jesus faz o diagnóstico dele. Jesus faz logo o raio-x dele e percebe já o que está no coração dele. E essa palavra desagradou o rapaz. Desagradou ele. Saiu triste. Poxa, gente. Ele está diante de Jesus. A vida eterna. Ele não conseguia enxergar. Jesus está ali. E é interessante nesse texto que às vezes as pessoas usam muito aquele texto relacionado às 100 ovelhas, né? As 99. Jesus não implorou esse jovem. Volta aqui. Olha no texto. Esse jovem se retirou. Triste. Se retirou. Aborrecido. Se retirou ali. Cheio de mimo. Jesus não implorou ele. Porque existem situações que somos nós que decidimos. Não é Deus. Somos nós que temos que tomar a decisão, a atitude de querer. Já que fomos até ele, perguntamos a ele como fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus está dizendo através da sua palavra. Você pode olhar isso em 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Jesus está ensinando para ele, e ensinando para os discípulos, e ensinando para uma multidão que está ali, perto ali dele, que eles não deveriam se apegar à riqueza.
Por quê, pastor? Porque aqui é um conceito, uma ideia. Que dentro daquela cultura, quem tivesse dinheiro, tinha Deus. Quem não tivesse dinheiro, era um miserável. Lembra dos discípulos de Jesus que chega para ele lá no Evangelho de João e diz: porventura, quem pecou para esse menino ter nascido cego? Os pais? Ou ele, esse menino, pecou quando estava no ventre da mãe? Porque a ideia era o quê? Está alguma coisa acontecendo de errado? Pecou. Então quem tem dinheiro tem condições. Está tudo bem. E isso é uma mentira. Isso não é uma verdade. Lembra dos amigos de Jó? O que os amigos de Jó disseram para ele? Você deve ter feito alguma coisa errada. Se arrepende. Porque enquanto Jó tem tudo, parece que Deus está com ele. Mas basta alguma coisa dar errada, tem aquelas pessoas que não têm conhecimento da palavra e diz: pecou. Ei, Jó, ele nos ensina dizendo: olha, eu saí nu do ventre da minha mãe, nu também voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu, ele toma na hora dele, porque tudo que nós temos é dele. Você pode dar glória a Deus por isso? É uma loucura de algumas pessoas achar que o porte ou aquilo que adquiriram quer dizer presença de Deus. Eita glória! Tem nada a ver, meu irmão. Tem pessoas que podem ter tudo nessa terra e não vai ter nunca uma cadeira no céu. Tem pessoa, meu irmão, que ele não é fiel, como a parábola dos talentos, em que o dono dos talentos deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro. E chegou no dia e falou assim: me dá conta daquilo que eu te dei. E o dono dos talentos disse: olha, você granjeou 5, olha, você fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E foi para o outro também de 2, olha, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E aquele que pegou o talento e enterrou, ele chegou para ele e disse assim: você, sabendo que eu sou severo, você não granjeou, você não fez nada, você não foi fiel nem no pouco. Irmãos, Deus espera de nós o que? Fidelidade a Ele. Aleluia. Tudo que nós temos foi Ele que nos deu. Tudo que Ele, irmãos, o devolver a Deus é o devolver o tudo que já é dele. Quantos podem dizer a Deus, glória a Deus por isso? Irmão, mesquinho ou entendimento errado, errôneo, é dizer assim no final do mês: deixa eu calcular aqui, eu vou dar só meus 10%, porque a Bíblia só diz 10%. Mediocridade. Porque tudo é de Deus. Se eu creio que tudo é de Deus, eu faço o meu melhor para Ele. Porque eu sei que é dele. Eu não vou esperar Ele me pedir, eu vou dar. Eu vou entregar, eu vou devolver. Aleluia, porque afinal é dele. Isso mostra o quê? Que o meu coração não está preso às coisas terrenas. Porque Deus é o que controla todas as coisas. E aí a gente segue olhando e a gente vai aprendendo que esse jovem, ele sai triste, aborrecido, simplesmente porque o Senhor disse para ele assim: vai, vende o que você tem, dá aos pobres. Mas ele esqueceu da segunda parte: terás um tesouro no céu. Ele não tinha tesouro no céu, ele só tinha tesouro na terra. Quantos aqui precisam de tesouro no céu, irmão? Nós precisamos de tesouro no céu. Lembra lá do Lázaro, lembra do rico e do Lázaro? Lembra? Um estava lá mendigando, mas quando morreu estava nos seios de Abraão. E o outro viveu toda a vida dele com vestes finas, comendo de melhor, mas foi para o tormento. Jesus está ensinando aqui, dizendo: você quer
uma resposta, quer a solução, quer a vida eterna, não se prenda às coisas dessa terra. Usufrua delas, seja cabeça aqui, mas não seja dominada por elas. O seu futuro depende de mim, não é da sua economia. Quantos conseguem entender isso? Seu futuro, irmãos, seu futuro, meu futuro, está nas mãos do Eterno. Se eu não entender isso, eu estou em sérios problemas. Por quê? Porque aí Jesus vai dizer o quê? Olha, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Por que Jesus vai falando isso? Porque as condições financeiras faz as pessoas ficar dependentes do dinheiro, da moeda, do que de Deus. O problema disso é que quando a pessoa está tão firme, com os olhos tão postos sobre a questão financeira, o dinheiro, o poder, ele não depende mais do Eterno. Porque ele consegue resolver as coisas através das suas condições. Ainda que Jesus olhou para ele com um olhar de amor, Jesus não ficou preso àquele jovem que saiu. Por quê? Porque todos que estavam ali, os discípulos que estavam ali, vão dizer o quê? Ficaram admirados com a palavra de Jesus. Aleluia. Jesus disse, olha, é impossível, é difícil, não tem jeito de um camelo passar num buraco de uma agulha. E aí, irmão, tem aí ideias, metáforas do camelo mesmo passar por algum local carregado. Não, mas aqui, irmãos, eu quero trabalhar com você nessa questão. É impossível um camelo passar num buraco de uma agulha. É isso que Jesus está dizendo. É isso que ele está chegando para mim, para você, dizendo assim, é impossível, se o meu coração não estiver lá no reino, lá no céu, é impossível entrar no reino. É impossível. Ah, mas eu conheço. Você pode até conhecer, mas não entra. Sim ou não? É a palavra de Deus. Você pode ter até expulsado demônio no meu nome, mas não entra. Deus do céu. Você pode conhecer os 10 mandamentos, mas não entra. Ah, mas eu fui batizado, não entra. Ah, mas eu não fumo, não há problema, mas não entra. Porque a questão não é não fazer. Você já viu que muitas pessoas, você chega perto dela e diz assim, e aí, rapaz, tal, só olha, eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu sou gente boa, mas não entra. Sim ou não? Não entra. É a palavra do Senhor. Porque convém eu fazer agora a minha parte, que é o quê? Fazer o certo. Me desprender. Abrir meu coração. Ser generoso, amar, perdoar, fazer aquilo que é dever meu. O céu não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Eu vou repetir. O céu não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Aleluia. Nós temos aqui uma lista de coisas. Não faça. Não faça isso. Amém. Honra o teu pai, honra a tua mãe. Não faça isso, não. Ok, tem um monte de gente que não faz as coisas que nós não fazemos. Mas também não vai para o céu. Esse é o problema, irmão. Aqui que está a questão. O que fazer quando eu recebo uma palavra que não me agrada? Eu passo a me autoavaliar e dizer, não, peraí, tem que ter algum sentido. Poxa, ele me ama. Ele não me afrontou, ele me olhou com amor, ele me ama. A pessoa chega e diz, rapaz, não faz. Imagina o seu filho não querendo ouvir um conselho seu, que é mais experiente. E, irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Alguém que vai chegar para você e vai dizer assim, olha, vem cá, deixa eu conversar com você. Diz, olha, não faz isso não. Isso aí não vai dar certo. Sabe o bom conselho, irmão? A palavra em Provérbio fala de muitos conselhos. Dá conselho ao sábio, ele fica mais sábio.
dá um conselho ao tolo e ele fica com raiva de você. Ele fica com ódio de você. Porque ele já está decidido ao que quer fazer. Tem pessoas que não chegam porque ele sabe que você vai falar o contrário. Ele sabe que você não vai concordar com aquilo. E aí Jesus chega para ele e diz. Ele sai triste, aborrecido. Por quê? Porque ele tinha muitas propriedades. Verso 22. Ele possuía muitos bens. Então ele estava preso àquilo. Então Jesus, olhando ao redor, disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá se salvar? E Jesus vai dizer: é impossível para o homem. Porque o homem peca, o homem erra, o homem não sabe o que é certo, o homem tem um coração nas coisas. Mas aí ele vai dizer: mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. É Deus olhando com amor e dizendo assim: para você é impossível, mas para mim é possível. O que nós precisamos é trabalhar juntos. É entender que o nosso Deus deixou tudo bem estabelecido, organizado, dizendo assim: ei, colabora. Olha para o teu irmão e fala assim: colabora. Cuidado. Porque tem pessoas que acham que estão no caminho certo e não estão. Não adianta acelerar estando no caminho errado. Não adianta acelerar estando no caminho errado. Vale mais ir caminhando passo a passo, mas no caminho certo. Tem muita gente no caminho errado. Tem muita gente fazendo, achando que está no caminho certo, mas não estão. E aí, finalizando, caminhando aqui, Jesus vai dizer, olhando para eles, para aqueles homens, e dizendo: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro então começa a dizer: eis que nós largamos tudo. O Pedro é maravilhoso, né? O Pedro é aquele. O Pedro, tem muitos parecidos com aquele jovem, mas tem muitos igual o Pedro. E eu deixei para fazer, Senhor. Eu estou fazendo, eu estou na quarta-feira, eu estou fazendo, eu estou guardando a tua palavra, eu estou fazendo. Achando que isso também vai mexer com Jesus. Eu não separei, mas a palavra do Senhor nos diz que Paulo escrevendo, dizendo assim: olha, depois, Jesus ele diz: olha, depois que você faz tudo, servo, você continua sendo um servo inútil. Ah, não, Senhor, aí não, pastor, não é assim. Ô, Luan, você está tocando bateria? Você não faz mais do que o seu dever. E faz direito, porque Davi tocava direito. Está tocando o que? Toca direito. Faça o melhor. Obreiro, faça o melhor. Mas eu estou fazendo e o outro não faz. Com ele, trato eu, faz a sua parte. Eita, glória! Está entendendo como é que é o reino? Não tem esse negócio não, irmão. Mas eu estou indo, é longe, é aqui, eu trabalhei. Meu irmão, se Deus não merece o teu sacrifício, esquece. Eita, Deus, aleluia. Sim ou não? Deus merece o nosso melhor, irmão. Amém. Nosso sacrifício. E o Pedro cai na besteira e ele diz: olha, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Deixamos o barco, deixamos peixe, e deixamos tudo. Alguém te obrigou? É aquela pergunta, né, irmão? Alguém te obrigou a vir para Jesus? Alguém te obrigou? Não. Jesus, ele nos chama. Jesus está à porta batendo. Dizendo: aquele que abrir, eu entrarei, e com ele cearei, e ele comigo.
Vida eterna, comunhão. E aí Jesus respondendo diz: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa. Olha a expressão, casa, deixou casa, o conforto. Deixou a televisão bonita, deixou o futebol, deixou a casa, deixou as coisas. E os irmãos, deixou as irmãs, deixou o pai, deixou a mãe. E se deixar não, eu tenho que ir lá adorar o meu Deus, eu estou indo servir. Estou vencendo o meu cansaço, irmão, meu Deus merece isso, sim ou não? Amém. É aquela questão que as mulheres fizeram um devocional, eu falei há poucos dias também sobre isso. Não é mais desculpa, eu não quero usar essas palavras, argumentos, né? Justificativas. Fica mais bonito. Eu estou me justificando para mim. E já está bom. E Jesus está dizendo, olha, se aqueles que deixam pai, mãe, priorizam o meu reino, por amor do meu evangelho, olha aí, por amor do meu evangelho, verso de número 29, que não receba 100 vezes tanto. Ei, Deus, meu irmão, Deus já te deu. Amém. Sabe aquela história do Isaac? Você está disposto a dar o Isaac? Foi ele que te deu o Isaac. E ele quer o Isaac de volta. Mas você já me ouviu dizendo aqui que Deus chega e fala assim, na verdade ele não quer o Isaac, ele quer ver o seu desprendimento. Você está disposto a abrir mão? A entregar o Isaac, a sua alegria, tudo que você tem? Porque ele vai olhar na hora e vai dizer assim, eu sabia que você ia me dar isso. Eu não quero não, Jane. Eu te dei. Eu só queria ver se você não estava preso. Ei, te prepare para a abundância de Deus na sua vida. Quando nós nos desprendemos, o céu trabalha a nosso favor. Agora não adianta não fazer, não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo, não faço aquilo. Não vai ter o reino de Deus. Não terá a vida eterna. Receberá 100 vezes mais. Olha, em tudo. Porque você fez por mim. Em campos e debaixo de perseguição, irmão. Ou seja, a luta, o problema está aí. Mas aquele que serve ao Senhor vai andar em abundância. Vamos colocar de pé. Aquele que serve ao Senhor, irmão. Lembra lá em Malaquias que diz o quê? Então verás a diferença daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve ao Senhor. Hã? Porque pessoas podem servir, mas servir meia boca. Mas o céu está olhando e está dizendo, eu sei onde é que está o teu coração. Aí ele está dizendo, então verás para todo mundo a diferença daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve ao Senhor. Terá uma diferença. Por quê? Porque Deus está dizendo assim, continua aqui, meu filho. Não seja religioso. Eu não faço. Eu não estou mentindo. Eu não estou... Não. Deus conhece. E a palavra dele é, ainda te falta algo. Se desprenda. Tem muita gente presa, irmãos. Tem muita gente achando que é suficiente o jeito que eles estão fazendo. Que tá bom. Dando migalha para o reino. Servindo ao reino relaxadamente. Um Deus que faz tudo e a gente quer o tudo, mas a gente faz o pouco. Ou às vezes nem um pouco a gente faz. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração por você aí mesmo. Imagine você fazendo essa pergunta, Deus, eu quero a vida eterna. E Ele está te dizendo assim, nessa noite, para mim, para você, para todos nós, você que está me ouvindo, te falta. Está faltando.
tem alguma coisa te prendendo. E a palavra é: não fique triste, porque Jesus te ama. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Alinha o teu coração, alinha os teus passos. Permita o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu coração. Não fica ouvindo a voz do teu eu. Não fique dando ênfase para ideias erradas. Não permita o inimigo sentar na tua mesa. Não venha comungar com aqueles que não têm comunhão com Deus. Aleluia. Estejai-vos atentos. Vai. Faz o que eu estou te dizendo e vem. E segue-me. Ou seja, ele estava seguindo Jesus só na religiosidade, não na íntegra. Não na íntegra. Jesus te chama, segue. Vamos andar com Ele. Talvez 2022 foi difícil, mas anda com Ele hoje. 2023. Pegue a tua cruz. Segue Ele. Hoje você veio. Daqui a pouco você vai. Sexta-feira você vem. Sexta-noite você volta para sua casa. Sábado você vem de novo. Porque nós somos igreja quando nós estamos indo. Nós somos igreja aqui, recebendo, nos alimentando, nos fortalecendo, para a gente poder ir falar do amor de Deus. Senhor, nessa noite, muito obrigado, Deus. Seja exaltado o teu nome, seja glorificado o teu nome. Obrigado, Deus, nessa noite, por olhar para dentro de nós e olhar com amor. Olhar, Senhor, ó Pai, com um amor que venha nos constranger, Senhor, não nos entristecer de sair da Tua presença, mas nos fazer, Senhor, nos autoavaliar, Senhor, e entender que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor está ouvindo nossa disponibilidade, nosso esforço, a nossa atitude. O Senhor está contemplando, Senhor, ó Deus, que nós vencemos desafios, vencemos a chuva, vencemos o frio, vencemos o cansaço, porque o Senhor nos deu trabalho e por isso estamos aqui, Senhor. Senhor, nós estamos fazendo tudo isso, Senhor, não pela recompensa, mas porque o Senhor é merecedor de a nossa adoração. O Senhor é merecedor do meu sacrifício. O Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem me sustentado e o Senhor merece, Senhor. O Senhor não precisa fazer nada, porque o Senhor já fez tudo por mim. Deus, muito obrigado, Senhor. Abençoe essas famílias aqui representadas. Deus, ó Pai, que venhamos entender, ó Pai, que não é o não fazer que vai me dar a vida eterna, mas é também, Senhor, ó Pai, o fazer aquilo que eu preciso fazer. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a melhorar. Nos ajuda, Senhor, a melhorar, Senhor. Em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que também, Senhor, os devedores. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda. Nessa noite, abençoe aqueles que nos acompanham. Senhor, ó Pai, você que está, Senhor, ó Deus, essas pessoas que estão, Senhor, ó Pai, precisando de congregar, congregue, esteja na igreja, cultuando, adorando a esse Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa o culto, Senhor, das ungidas na sexta-feira, Senhor. Que o Teu poder, a Tua glória venha se manifestar mais uma vez nesse lugar, Senhor. Seja o Teu nome adorado, seja o Teu nome glorificado. Pai, em nome de Jesus, abençoe o culto de sábado. Senhor, ó Pai, a vinda do pastor, Senhor Adilson, que vai estar conosco aqui de São Paulo.
ministrando a palavra. Abençoa, Senhor, a ministração. Abençoe o nosso encontro. Nos faça, Senhor, ser ganhadores de alma, ó Pai. Em nome de Jesus. E aqueles que não puderam vir, aqueles que se encontram enfermos, a viagem de Sebastião e Rosângela, o regresso deles, Pai, traga-os em segurança. Abençoa os teus filhos, Deus, agora e sempre, no nome de Jesus. Que venhamos nós, Senhor, sermos aqueles amigos que iremos, ó Pai, falar do teu amor e despertar aqueles que estão, Senhor, ó Pai, estão andando num caminho, Senhor, de tropeço, mas que venhamos ser uma direção para eles através da tua palavra. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus, vai. Aleluias. Você está disposto a falar quando você vê alguém fazendo o que é errado, sabendo que você vai ser deixado de lado? É aí que está. Porque Deus nos chama para isso. Só que muitas pessoas vão te deixar, como esse jovem deixou Jesus. Mas muitos vão ficar. Muitos vão receber, outros vão, é normal. Mas guarde isso, fale, porque você vai ganhar almas para o Senhor. Amém? Você vai ganhar almas para o reino de Deus. Senhor, muito obrigado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre presente em nosso meio, agora e para todo sempre. A igreja do Senhor vitoriosa diga amém. Deus abençoe, povo de Deus. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. E as irmãs tenham um excelente culto na sexta-feira, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que você possa regressar em segurança para os seus lares e sua casa.